Olá, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais um quadro do Maná Eterno, no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Estou aqui com um imenso prazer de estar um bate-papo hoje aqui com o meu pai, pastor Jonas Jorge, pastor da Igreja Metodista Nova Sião, onde nós congregamos aqui em Armação dos Búzios. Estou aqui então com o pastor Jonas. Pastor Jonas, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso poder participar desse quadro e levar algumas experiências para os ouvintes, para que isso possa preencher também na vida dos irmãos algo que possa ser necessário para complementar aquelas bênçãos que os irmãos com certeza já têm também no Senhor. Amém. Que maravilha! É isso aí. Voltamos já com Maná Eterno, experiências de vida espiritual, na vida espiritual do pastor Jonas. Já voltaremos. Olá, voltamos aqui. Então estamos aqui com o pastor Jonas, para falar sobre algumas experiências na vida dele, experiências com Deus, experiências com demônios, experiências com o que Deus fez através da vida dele, na vida de outras pessoas. Pastor Jonas, como foi a sua conversão? Nasceu já em berço evangélico? Sim, eu já fui para a igreja no ventre da minha mãe. E fui criado na escola dominical, e fui crescendo no evangelho até a minha adolescência. E quando comecei a jogar futebol, mas devido a ter que sair para jogar fora daqui, Niterói, Campos, Macaé, Tafona, esses lugares mais longe, não tinha tempo de chegar para a igreja. A gente vai se envolvendo por lá. Acaba se afastando. Nada contra o futebol em si, mas é questão do tempo, O tempo que não dava mais para a igreja, e acabei me envolvendo no futebol e vai dando mais friada, e fiquei um bom tempo. Mas eu soube que a minha avó, sua mãe, vovó Neném, orava sempre, uma mulher de oração, devia estar o seu nome e de todos os filhos, com certeza, nas orações dela. Isso pode ter, com certeza, contribuiu para... com certeza, que ela disse que ela iria, mas ia deixar um substituto no lugar dela, para fazer a obra de Deus como ela fazia. Que maravilha! E com quantos anos se converteu? Olha, eu, na minha consciência mesmo de homem, foi com 33 anos, foi quando eu parei de jogar futebol. 33 anos o senhor decidiu parar o futebol para poder se dedicar mais às coisas de Deus. Porque aí foi quando eu verdadeiramente já um pouco antes eu comecei a ir aos cultos, minha esposa já estava na igreja acompanhando, foi revivendo os bons momentos da época, e até um certo dia decidi com o meu próprio irmão, Jonatas, que estava pregando nesse dia. Tio Tata, pai de Tetê, pai de Jorge, pai de Josi e pai de Guigui. Nossos primos aqui, tio Tata, um beijão aí, um abração. Que maravilha, se converteu com o próprio irmão. Isso é muito bom. Então, com 33 anos de idade, o senhor está com quantos anos agora? 76. 76, 33 para 76 são 43. Isso. 43 anos de evangelho. Não é fácil, É uma grande carreira. É um espaço muito grande de tempo dedicado ao Senhor. E com certeza tem muitas experiências, Então, 43 anos é de conhecimento, na nossa cidade e até em outras cidades, a experiência que o senhor tem na área de cura. Deus lhe concedeu o dom de cura, Tem algumas experiências que possa contar com alguma coisa que aconteceu com alguém? Tem várias que eu sei, mas algumas que o senhor possa contar? Eu tenho bastante experiência nessa área, e eu vou contar no princípio como aconteceu. Quando minha mãe esteve doente, que acabou falecendo, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu sonhava que eu podia
orar por ela e até Deus fazer a obra. Só que eu não fiz, não tinha nenhuma experiência. Aí, só minha mãe acabou falecendo. E morreu seguro na minha mão. Experiência. E eu perguntei para ela, minha mãe, a senhora tem certeza da sua salvação? Ela disse, eu tenho, meu filho. Ela estava doente, foi operada. Já bem velhinha. Já bem idosa. E passado um tempo chegou aqui em Búzios, né? A mãe da atriz Darlene Glória, com uma outra senhora aí. E ela disse para mim que, ó, Deus está te dando o dom de curar. Daí para cá começou a aparecer oportunidades para eu testar a mim mesmo, né? Como diz a própria palavra, né? Que a gente precisa provar nós mesmos que a gente está permanecendo na fé. Provai-vos a vós mesmos se permanecer na fé. E eu nunca medrei diante das situações, mesmo porque não sou eu que faço, é Deus que faz. Então, começou a aparecer oportunidade de pessoas com problemas, pessoas de sentido doce, e aí eu fui, a partir daí, tendo a oportunidade de orar por alguém que me chamavam, e Deus foi operando, e eu fui crescendo nessa experiência, achando que estava acontecendo o que já havia sido dito para mim no passado. Mas precisa ter, além da fé, coragem, né? Ah, com certeza. Porque Deus não chega e diz assim, ó, meu filho, pode fazer agora que eu já vou fazer. Não, a gente tem que fazer no escuro, pela fé, que a coisa vai acontecer. E isso é preciso também coragem, né? Para assumir mas só treinando, só fazendo, que a coisa vai tendo experiência, né? Desse jeito. Porque às vezes a gente pede a Deus uma experiência e às vezes Deus coloca uma oportunidade e a pessoa às vezes nem lembra que foi o pedido. Que aquela era um momento, o que Deus tinha colocado para que ele começasse a descobrir o ministério que Deus tem na vida dele. E se não faz... O senhor citou a questão aqui da sua mãe, né, minha avó, que o senhor ficou um pouco receoso. Mas será que era o tempo do senhor naquela época, do senhor orar por ela? Ou depois disso que viria como se fosse uma... Como o senhor disse que ela disse, seria um substituto, né? Uhum. Ela iria e deixaria um substituto. Talvez tenha sido algo que viria para depois. Aquele momento seria realmente ela iria partir mesmo, né? Talvez tenha sido isso. Não, é porque quando eu tive o sonho, entendeu? Eu estava sem convertido, no começo ainda. Entendeu? E ela já estava enferma. Então, depois que ela faleceu, é que veio me lembrar. Né, que veio a senhora dizer que o senhor teve o dom. Que era foi passado o dom. Aí, a partir daí que a gente começou a ter algumas experiências. E essa questão do dom é interessante, porque na Bíblia o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo pôr em prática o dom que foi colocado nele sob a imposição de mãos, né? Então a imposição de mãos é muito importante, né? O senhor já teve alguma experiência, que eu me lembro, de uma senhora que estava... Ela estava, como que chama? Paralítica. Ela estava paralítica já há 8 meses numa cama, não é isso? Como foi o comecinho? Ela estava na igreja, na escola dominical? Como é que foi? Não. Não, o senhor estava na escola dominical? Eu estava na escola dominical. Estava dirigindo a classe da escola dominical e, de acordo com o estudo que estava sendo feito, eu disse então para os irmãos, né, da classe que a gente não usa nem 10% da autoridade que Deus nos deu. Se a gente usasse pelo menos 10%, a gente ia fazer maravilhas. E ali conversando, mas quando eu saí da escola dominical, eu passei num supermercado quando alguém me chama. Eu voltei para ver o que era para ir orar pela irmã dela que estava com problema de saúde. A irmã dessa paralítica? A irmã dessa paralítica, não dessa senhora, mas a filha dessa senhora. Certo. Aí eu voltei e fui lá, encontrei um irmão que vinha, né, ao meu encontro, perguntou se eu estava vindo para cá, eu digo, vamos ali comigo, que eu vou primeiro orar ali, e depois a gente vai. E subiu uma escadinha, cheguei lá, encontrei a senhora sentada no sofá,
E eu perguntei, é por essa senhora aí que é para orar? Ela disse, não, essa é minha mãe, é para minha irmã que está lá no quarto. Aí, enquanto a irmã não vinha, eu fiquei conversando com a senhora ali, junto com o irmão. E ela então disse, meu irmão, estou aqui paralítica há 8 meses, né, e até agora eu não consigo andar. Aí eu lembrei do que eu disse na escola dominical. Que precisava ter fé. Que a gente não usa nem 10%. Aí veio o teste. Aí eu cá comigo disse para Deus, cá no meu... disse assim, pô, mas Deus, vem já? Cobrando agora? Mas aí, nisso vem chegando a senhora que eu ia orar. Aí veio e tal, eu orei por ela, não era problema que eu estava passando. Orei por ela, disse, agora eu vou orar pela senhora. E disse para ela, a hora que eu determinar que te der uma ordem, a senhora faz o que eu mandar. Aí ela estava com a sandalinha assim, fora dos pés, pé no chão, sentadinha no sofá. Eu botei a mão no joelho dela, orei e disse, agora, em nome de Jesus, a senhora levanta e anda. Ela foi, pôs assim, a sandalinha, levantou. Quando ela levantou, a filha veio para segurá-la, para ela não cair. Já costume pensando que ia cair. Não. Ela levantava, não, né? Já não está de pé, pode deixar ela andar. E para a glória de Deus, ela saiu andando. Então eu Maravilha, hein? Glória a Deus. Que a gente precisa, né, de ter a confiança, né? A confiança de que Deus está presente, porque Deus quer, através da vida de cada um de nós, fazer com que vidas sejam abençoadas e o nome dele seja glorificado. Amém, que maravilha, né? Eu já ouvi muitas histórias, já vi também muitas situações do meu pai com questão de cura, né, que o Deus derramou sobre ele esse dom, né? Muitos foram abençoados. Eu mesmo já fui muitas vezes, minha família aqui, meus filhos, minha esposa, já recebemos oração e ficamos bem, graças a Deus. É claro que é Deus quem faz, irmãos, né? Não é na hora que Ele quer, nem na hora que nós queremos, é a hora que Deus quer, né? Aí o nosso papel é estar sempre com fé, né? Sempre acreditando que o Senhor fará. Agora, tem mais alguma outra experiência de cura? De alguém que o senhor lembra assim? Ou eu lembro de uma questão, já não é cura, mas de demônio que impôs uma mão assim e levantou a pessoa, que estava uma pessoa toda reta no chão, dura. Já tive na questão de cura também, já orei por uma senhora de uma outra igreja, né? E ela só tinha uma perna, porque uma já tinha sido cortada, o médico cortou porque estava com câncer, o câncer já estava na outra perna. Aí fui lá com outras irmãs e oramos, né, juntos ali, e eu especificamente, para a glória de Deus, né, que as outras irmãs estavam ali comigo também, intercedendo junto, e orando por ela, disse, Deus vai fazer a tua obra. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi num domingo, na escola dominical, eu disse, olha, aquela irmã que a gente orou, Deus vai curar, porque ela só tem uma perna, o médico já vai cortar a outra. Aí a falecida irmã Glória, que trabalhava no posto ali, mãe da Kelly, que trabalhava no posto, disse, olha, ela esteve lá no sábado, e o doutor Marcos Feliciano disse assim, vamos olhar aí para dar uma olhadinha para a gente fazer o serviço, para marcar? Para marcar, para cortar. Aí olhou, quando olhou, disse, ué, o que aconteceu? O senhor não tem mais nada? Glória a Deus. E ela fizemos culto de ação de graças, e ela durou mais alguns anos, que ela já era velhinha, e ela faleceu. Uma outra irmã também, que a gente fazia trabalho, né, de cura e libertação, e a filha chamou, vai lá para que o irmão Jonas possa orar pela senhora, que ela estava com câncer no pulmão. O pulmão estava com um buraco. E ela foi, e na hora que eu chamei, ela foi lá na frente e me citou a situação. Eu orei por ela, declarei a vitória na vida dela através de Cristo Jesus. Depois ela foi ao Rio fazer o exame, chegou lá, o médico disse, olha, você está toda fechadinha, seu pulmão está todo saradinho, ela está viva, está servindo a Deus até hoje. Glória a Deus.
São experiências, né, meu irmão? São experiências que Deus dá na vida, né, dele. Já são 43 anos na obra do Senhor, incansável. Quem conhece sabe, né? Quem conhece sabe que é incansável aí, é de 4 horas da manhã ser chamado para orar, para ir não sei para onde orar, e levanta, não tem essa, não tem horário, né? Quem conhece já sabe como que é o pastor Jonas. É por isso que Deus dá essas experiências, né? Porque quando Deus chama, Deus capacita, né? Tem mais alguma experiência? Eu tive uma outra igreja que eu estava ajudando e levaram um garoto, né, para eu orar, e eu disse, põe ele aqui no chão, que ele estava no colo da mãe. Ele disse, não, ele não fica em pé não, porque as perninhas dele eram mole. Digo, não, segura nas mãozinhas dele, só desce ele aqui no chão, só para eu conversar com ele. E eu fiquei abaixadinho, né, de joelho em frente a ele, porque ele era pequeno, e comecei a conversar com ele. Falar com ele a respeito do que Deus faz, que Deus ama muitas crianças. Aí, para falar a linguagem, para a criança entender, digo, o céu está cheio de anjinho, que nem você, para que a criança fosse entender o que eu estava falando. Tá? Disse, você, olha, por estar assim, Deus tem tanto amor por você que não quer que você fique assim, quer que você ande. Que os anjinhos tudo correm para lá e para cá. E Deus, por causa disso, ele foi acreditando, porque criança acredita no adulto. Eu disse, agora Deus vai fazer você andar. Segura aqui no dedo do tio. E ele segurou no dedo do tio para largar ele. E ele saiu andando. Glória a Deus. Isso emociona a gente, né, meu irmão? Isso emociona a gente, porque são coisas que a gente não vê a qualquer momento, não vê em qualquer lugar, não vê a todo momento, né? São experiências maravilhosas, né? Você vê, imagina a alegria da mãe dessa criança. Era uma mãe que estava, era o pai? A mãe, né? Estava na cola da mãe. Imagina a alegria da mãe, né? Nós somos pais e ter um filho numa situação dessa, de repente ver o filho firmar as suas pernas e andar, né? Para a glória de Deus, são muitas experiências, né? Viu aqui em frente à minha casa mesmo, né? Eu vi um dia no CREVIP, eu trabalhei 6 anos lá ajudando aqui as pessoas lá. CREVIP é o local onde ajuda para recuperação de drogados, né, de vícios, em alcoolismo e tantos outros mais. Né? É uma instituição aqui em Búzios chamada CREVIP. Aí ao voltar, né, eu vim com outros 2 irmãos da Praia Rasa, que estavam da igreja, eles vieram comigo até a minha casa, e eu parei numa igreja na esquina da nossa rua aqui, porque era cedo, que lá acaba cedo o trabalho, e depois fiquei assistindo o culto ali, tinha uma senhora me chamando em casa, eles voltaram lá para me chamar. Tem uma senhora lá te chamando lá para orar por uma pessoa, eu vim ver. Era em frente à minha casa, uma pessoa que estava com um problema também, que eu perguntei para ela o que era. Disse, é um rapaz que está ali paralítico, e fui lá ver a história. E ele então me contou, olha, eu fui dormir bom e acordei paralítico. Rapaz novo. Estava ele, a namorada, a mãe da namorada, e mais as famílias aqui, né? E comecei a conversar com ele, o que aconteceu? Ele disse, olha, eu, como eu disse agora, fui dormir bom, acordei paralítico, fui levado para o hospital, levei 12 dias internado, voltei, como estou aqui paralítico, levaram 3 pais de santo, como eles chamam lá também não deu jeito, e agora eu estou nessa situação aqui. Eu digo, olha, eu vou orar por você, dá aqui suas mãos. Agora, quando eu te ordenar o que você deve fazer, você me ouve e faz o que eu estou mandando. Aí ele segurou a minha mão, comecei a orar, ele começou a chorar, eu soltei a mão dele, botei as mãos, né, no joelho dele e disse, agora em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, põe de pé e levanta. Ele levantou e saiu andando. Glória a Deus. Depois deu testemunho depois numa igreja, pediu que ele queria dar esse testemunho, deu testemunho, entendeu? Passado uns anos atrás, ele estava ali, alguém batendo no meu portão, falando, era ele. Aí ele ligou para lá, o pessoal não acredita, o pessoal de lá do Rio, de Niterói, onde ele morava,
Não acredito, não, tô bom, estou indo embora, estou botando a cadeira na mala de um amigo que vai me levar. Foi Que embora. maravilha, deixou a cadeira de roda de lado, foi embora, né, já de pé, já entrou no carro andando, já foi para a glória de Deus, né? Isso são experiências, né, que Deus dá. Agora tem um outro lado de experiência além da cura, que é com manifestações de demônios, né? De todos os tipos, né? Tem uns que são abusados no sentido de querer ser valente, né? Tem várias experiências nessa área também, né? Porque trabalhar nessa área, a gente precisa estar muito ligado, porque nem sempre o demônio que está na vida da pessoa, ele se manifesta com movimentos, envolvendo a pessoa, jogando no chão, e às vezes, uma experiência. Eu estava um dia na igreja que eu estava trabalhando, né? E que estava eu e um outro irmão e uma outra, era uma mocinha, porque era nova, mocinha no bom sentido da idade, mas ela era casada, tinha esposo, tudo. E estava conversando nós três ali, esperando os irmãos chegarem, batendo um papo assim, né, qualquer, e de repente eu olho para o rosto dela assim, e falei assim, eu estou falando com Suziele, que era o nome dela, que era do Rio, de Niterói. Estou falando com Suziele, não é com você não. Aí ele deu a maior gargalhada na minha cara e disse assim, eu queria te enganar. Ele estava ali escondido. Ele estava ali nós conversando, nós estamos aqui. Normal. Conversando. Não encrangou a mão, não fez nada disso. Nada, conversando assim. Eu e o irmão disse assim, rapaz, como é que pode? Discernimento de espírito. Isso, aqui, né? Aqui também na subida aqui da Brava, aqui, um rapaz também, eu conversando com outro irmão, que tinha vindo da igreja, nós dois tínhamos vindo da igreja. Ele estava sentado na bicicleta, assim no quadro, parado, conversando. Passou um rapaz, escutou a conversa, ele está falando de igreja, voltou. E pediu a esse irmão que estava falando comigo para orar por ele. Aí ele disse assim, não, o irmão Joana vai orar por você. É na beira da rua ali, eu digo, eu vou orar por você. Ele contou algumas situações que ele estava passando, negócio de obra, ele estava parado e tal. Aí eu botei a mão no ombro dele, assim, para orar, ele baixou a cabeça, aí eu falei pro irmão, já entrou demônio. Vejam! É Satanás! Só baixou a cabeça assim? Só baixou a cabeça e já entrou demônio. Parece que ele vai dizer alguma coisa. Aí diz, mas como, rapaz? É assim, seu nome? Zé Pilintra. Tu vencestes. Ele falou desse jeito, né? Então, Deus operou ali, libertou esse rapaz, entendeu? E entre essas e outros, um dia eu estava pregando numa igreja e quando acabou o culto, que a gente vai saindo na porta da igreja, tinha um rapaz parado assim na frente da porta da igreja. Aí quando eu desci, tinha uma calçadinha, eu desci, ele falou assim para mim, bonito, né? Quer dizer que o senhor prega lá e eu aqui é que pago, né? Digo, por quê? Porque eu estou duro aqui. Eu vinha passando em pé, vinha passando na frente da igreja, agora não posso me mexer, nem para lá, nem para cá. Ficou paralisado. Ficou endurecido. Não sei qual era a intenção dele, o que ele ia fazer. Aí ele disse assim, você está livre, vai embora em nome de Jesus. Toquei na cabeça dele, para a glória de Deus. Ele saiu. Saiu muitas vezes, eu vi isso. Tem experiências, situações que o demônio vê alguma coisa na sua mão, que eu já vi o senhor mostrando a mão assim, mandando ele olhar a pessoa que está, né, o demônio no corpo da pessoa e ele... já aconteceu muitas vezes, você mesmo já viu. Já vi várias. Então, às vezes a gente, né, deparava com situações assim, né, de pessoas atribuladas e sem precisar de manifestações, né, visíveis. Mas eu olhar nos olhos dessa pessoa, eu já descobri que ela tinha algum problema espiritual e digo, olha aqui para minha mão, porque a minha mão tem fogo. Olha firme. E era olhar, às vezes eu não conseguia olhar, manifestava, às vezes caía, né? Então, porque é já no mundo espiritual no isso. mundo espiritual, a pessoa estava vê. Vendo o que estava Nem eu mesmo, nem você,
vê o que Deus colocou na sua mão. Você que vê, tem que ter esse conhecimento pela fé. Entendeu? E ter a ousadia de mostrar, porque o diabo vai respeitar. Ele não vai resistir aqui o fogo de Deus que colocou na sua mão, porque a oração, toda ela tem poder, mas de imposição de mão faz a diferença. Né? Essa é mais uma experiência, né? O apóstolo Paulo, como já falamos há pouco, já falou sobre a questão da imposição de mãos, tanto para receber o Espírito Santo, quanto para receber dons, quanto para expulsão, né? Expulsão de demônios, né? Mas teve um caso até que teve uma pessoa que disse que ia expulsar no nome do Deus de Paulo, e que o demônio, né, tem que ter também uma vida com Deus, para que Deus possa também atuar, né, no vaso que está ali com aquela autoridade, né? Porque não é o Deus de Paulo. Isso eu conheço o Paulo, sei quem é, mas você quem é, né? Então, tem que ser Deus dela também. O Deus de Paulo tem que ser o meu Deus, tem que ser o teu Deus. O Deus do irmão, né, tem que ser o Deus do outro. Porque não é automático. Deus é que tem que estar na pessoa para fazer. Porque não é a experiência do outro que alguém vai fazer alguma coisa. Alguém vai fazer alguma coisa pela experiência que ele tem com Deus. O que Deus faz na vida dele. Que o homem faz coisa nenhuma. O homem só é o instrumento de Deus para aquele momento. Para curar, para libertar, para ver, né, Deus operar. Agora, Deus, ele concede os dons às pessoas que pedem, seja ele qual for o dom, quando Deus vê que essa pessoa vai assumir aquilo que pede. Tem disposição para fazer. Porque Deus não vai dar uma experiência a uma pessoa que não vai ficar por ali mesmo. Que não vai fazer nada com ela. Eu costumo sempre dizer que a disponibilidade é Deus que nos dá. Ele só precisa que nós tenhamos disposição, né? Nós tendo disposição, a disponibilidade Deus arruma, porque a obra é dele, né? Então, outra experiência que o senhor às vezes conta é que uma vez estava pregando numa igreja e o senhor se sentiu um pouco fora do chão. Foi uma única vez também, né? Eu senti que estava flutuando. Foi uma presença de Deus muito grande, né, naquele dia, e daí para cá eu comecei a ver quanto valia a pena o esforço de estar na presença de Deus para, receber aquilo que Deus tem a fazer na vida de cada um de nós, quando nós nos dedicamos, né, e nos propomos a fazer aquilo que Deus conta com a gente para fazer. Deus colocou essa missão sobre os nossos ombros e a gente tem de assumir. Quando a gente assume, Deus assina embaixo. Estou junto. Jesus disse: quem me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então Deus honra. Amém. Quando a gente serve, quando a gente tem dedicação. Eu tenho experiência com pessoas, né, gravidez, mulheres, né? O senhor falou que elas não engravidavam, o senhor determinou, pela fé. Que o médico não tinha jeito, né? Tratavam, faziam tudo. Era estéril, praticamente. Estéril, e pelo menos 2 mulheres. Que eu tenho essa aí. Conhecimento. Comigo, com 2 mulheres. E todas duas, uma foi um menino e outra foi uma menina. Entendeu? Então estão por aí. Pouco tempo depois elas já conseguiram engravidar. Engravidaram e ganharam filho, e maravilha, o nome de Deus foi glorificado. Maravilha. Teve uma época que eu me lembro também, de muitas conversões através das pregações. Ele tem um método, né, de pregar, quando é numa multidão assim, de perguntar, ore comigo, né? Tem essa experiência de que uma época falava assim, né, para a pessoa repetir a oração, e logo depois disso dava a tarrafada. E teve um dia que veio, parece que, não sei se 30, 20 pessoas, não sei, de várias pessoas de uma vez só, de conversão. Muitas vezes, porque quando você pede para a pessoa orar com você, você está levando a pessoa a falar com Deus diretamente.
entendeu? Que se você chamar, quem quer aceitar Jesus aí, porque na verdade a gente tem que pedir para Ele nos aceitar. Não nós aceitamos. Aí eu sempre digo, você quer que Deus, que Jesus te aceite? Eu falo assim, se você quer, você não precisa nem fazer coisa alguma, só fecha os seus ollos, só repete comigo aquilo que eu vou falar com Deus e você vai repetir. Confirmando. Se você verdadeiramente quer que Deus mude a sua vida, transforme a sua vida, e depois eu pergunto quantas pessoas fizeram isso comigo, e várias, né? Às vezes. E como é que começou, como é que começou, que nós estamos já chegando no fim do nosso tempo, né? Então uma última pergunta que eu vou fazer. Como começou a pregar? Foi, já estava batizado, já estava muitos anos na igreja? Como é que começou a pregar? Como é que foi isso? Não, eu comecei a pregar a primeira vez que eu preguei na minha vida, né? É novo ainda de igreja. Foi lá na Praia Brava, debaixo do mato, num retiro. No retiro na praia, aqui na perto Brava, da nossa ali, casa. lá no cantinho da Praia Brava, lado direito da praia. E me botaram para pregar lá, mas eu não tinha experiência com nada, né, de pregação, essas coisas assim, porque eu nunca tinha feito. E não era batizado? E nem era batizado era novo ainda. convertido. Não era nem batizado. Porque é assim que Deus faz, né, irmão? Ajuda. Né? Quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, é só Ele ver que a pessoa tem um futuro, né, digamos assim, né, na área ministerial. E aí foi o pastor João, aí pregou naquele dia sem estar batizado, novo convertido. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que deram essa me oportunidade. deram essa oportunidade, não foi eu que pedi. E isso fez com que desenvolvessem em mim o desejo de ir em frente pregando a palavra. A partir daí eu creio que já foi lendo mais ainda a Bíblia, porque uma hora ia pegar de novo, né? E acontecia o quê? Que na época tinha muito culto nas casas. Hoje, infelizmente, depois não se vê mais eu isso. cheguei a pegar pena. muitos cultos nas casas. Aí, às vezes, em cima da hora lá, a pessoa que ia pregar, sem falar comigo, sem nada, quando acabava o louvor, agora o irmão Jonas que vai dar a palavra. Tinha que estar preparado. Aí, entendeu? Aí isso tudo, eu confesso aos irmãos que pesava um bocado. Tremia Eu não tinha experiência nenhuma. Não tinha experiência. Mas isso me levou a estudar mais a Bíblia, me levou mais a me dedicar, a buscar mais a presença de Deus. E daí fui evoluindo, né? Pra essa experiência Hoje toda. a gente já tem uma certa facilidade, sem dificuldade, para levar a palavra do Senhor. Que maravilha! Pô, uma pena, né? Que a gente vai ter que chegar ao fim, né, do nosso quadro, mas teremos outros dias aqui, né? Para ele trazer novas experiências aqui, para não ficar um tempo muito longo, né? Então, pastor, suas considerações finais. Tem algo a acrescentar? Mais alguma experiência, rapidamente? Eu quero só lembrar aos irmãos também uma experiência que eu tive pregando numa igreja lá na Rasa. Né? Durante a pregação, a filha do pastor local começou a gritar e chorando, e o pastor foi lá e eu estava pregando. E diante do quadro, eu parei a pregação para ver o que podia fazer para ajudar. E fui lá, cheguei lá, ela disse para mim, eu tô cega e estou sentindo uma dor da cabeça aos pés que eu não aguento mais. Aí, disse, não enxergo nada, minha visão foi embora. Aí eu coloquei 2 dedos assim, um em cada olho, e digo, em nome de Jesus, que você comece a enxergar agora, e tudo que te causou essa cegueira e todo mal desapareça para a glória de Deus Pai. E ela ficou na mesma hora. Ainda fui jantar naquela noite na casa do pastor. Que maravilha! Com outros irmãos que estavam comigo, né? Naquela oportunidade. Então, são coisas, experiências, né? São experiências que a gente já viu Deus fazer. Eu orei por uma irmã lá em São Cristóvão também, inclusive era da minha família, casada com um sobrinho meu, estava com um problema de ouvir, surdez, e Deus operou também, e ela ficou curada para a glória de Deus Pai. Paralítico, né? Endemoniado. Então essa é a obra que Deus tem feito até hoje na vida do meu pai, né?
pastor Jonas, do qual eu tenho muito orgulho de ser filho, né? Estamos tentando aí ainda seguir os passos, né, da caminhada que ele tem nos mostrado, que me mostrou desde criança, né? E eu tenho passado para os meus filhos, e nós vamos nessa caminhada. Minha mãe também, uma mulher de fé, uma mulher firme na casa do Senhor, né? Então isso para nós é gratificante, é orgulho, né, fazer parte dessa família. Pastor, muito obrigado, tá? Muito obrigado por essas experiências, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui no Maná Eterno, passando um pouco da sua experiência para os nossos internautas, tá bom? Teremos outras, né? Outras oportunidades, porque as experiências são muitas, tá bom? Amém. Fique com Deus, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Maná Eterno.